Não importa a história da tua job, o rótulo que ficou na tua job. Deus tem você para compensar tudo isso aí. A minha mãe tinha uns 22 para 23 anos. Quando ela conheceu um moço na igreja, e ela missionária também, igual a mim. Ela conheceu o moço e engravidou dele. Na época, pecou, misericórdia. Engravidou, é imunda. Nem saúde com a paz. Tira as outras moças de perto, que é para não contaminar o rebanho. Um rebanho de hipócritas, porque não tem seus pecados expostos, então vamos matar quem foi exposto. Calamaraçúria. Caramaia. Já que tem um Judas para a gente malhar, então a gente aproveita. Aí ela foi expulsa da igreja, para não contaminar as meninas. Aí perdeu o bebê, que a gente nem sabe se perdeu mesmo, porque a notícia foi de que morreu, mas minha mãe nunca encontrou esse corpo, e o documento que tem é bem mal feito. Uma verdade que a gente espera aparecer, e vai. Aí ficou em casa, depressiva, não saía para mais nada. Um dos meus tios ficou incutindo na mente da minha mãe que ela estava muito jovem para ficar dentro de casa, que ela tinha que sair, que ela tinha que curtir, que ela tinha que aproveitar a vida. Aí ela saiu. Aí conheceu meu pai, engravidou de mim. Aí eles separaram, voltaram, engravidou da minha irmã. Aí separou, voltou, engravidou do meu irmão, que é o caçula. Parece engraçado, né, gente? Mas o contexto disso é triste demais. Por que tanto separa e volta? Eu te digo já, o meu pai nunca ergueu a voz para nós. Eu desconheço o peso da mão do meu pai. Mas a minha mãe era uma surra atrás da outra. E cada surra ela corria para a casa do meu avô. Chegava lá, meu avô, eu não quero mulher separada dentro de casa não. Volte para a casa de teu marido. Aí voltava para apanhar de novo. Até que teve um dia que ela decidiu se levantar e dar um basta nisso. Porque você não é saco de pancadas de ninguém. E você não é obrigada a ficar apanhando de ninguém. Para isso tem Lei Maria da Penha. E eu vou repetir porque tem alguém que precisa ouvir. Para isso tem Lei Maria da Penha. Para um valente apanhar também, para aprender nunca mais levantar a mão. O que você está dizendo? A Lei Maria da Penha é para alguém ficar preso, eu sei, mas de vez em quando é bom alguém ser encontrado para levar uma coça. Levar uns tapinhas para aprender a não bater mais em mulher. O que você está dizendo isso? Eu estou dizendo que Jesus sabe preparar um encontro com um valente. Aleluia. E é bom que alguém escute bem isso aqui. Minha irmã, você não precisa apanhar de ninguém. E você também não precisa bater não, tá? Tem mulher que é brava. As pernambucanas não é brava, Isa. É um docinho. Um docinho, mulher. Não bate, não grita, não bate porta. Até o pai preparar essa tarde para dizer se você tá brava. Transforma isso. Vai dobrar os seus joelhos e se jogar em oração diante de um Deus que transforma. Minha mãe, depois de tanta surra, se separou do meu pai. Só que teve um dia que ela abandonou a enfermagem e começou a trabalhar em casa de família e não deu conta de criar gente, não. Aí ficava um na casa de um parente, um na casa de outro, ficávamos espalhados. E meu pai sumiu.
Só que no ápice do desespero, lá em São Paulo, na Marginal Tietê, minha mãe agarrou meu irmão, agarrou minha irmã, ia jogar os dois em cima da ponte e depois ia se jogar comigo. Só que quando ela fez menção de jogar meus irmãos, passou um moço. E ele ficou me observando chorar. Aí minha mãe disse que eu fui conversar com ele. Quando eu fui conversar com ele, a minha mãe saiu. Aí ele disse: a senhora ia fazer uma desgraça agora, não ia. Aí minha mãe contou o que estava acontecendo. Ele deu um papel para minha mãe e disse: vai nesse endereço. Minha mãe vai cuidar da senhora. Quando minha mãe chega lá com a gente, era um terreiro de macumba. E a mãe de santo já estava na porta aguardando a gente chegar. Ela disse: eu vou cuidar de vocês. Aconteciam sessões, ajuntava os bancos, a gente dormia lá depois das sessões. E minha mãe foi se afundando na macumba de um jeito tão terrível, que eu me lembro que por muitas vezes a mãe fazendo algum tipo de ritual, pisava caco de vidro, e acabava a sessão, não tinha uma lesão debaixo do pé. Bebia, fumava a noite toda, pela manhã não tinha um sinal de embriaguez. Um abismo foi chamando o outro, porque aí depois que o barraco nosso ficou pronto, que a gente mudou, um dos traficantes se apaixonou pela minha mãe. E aí foi aquela loucura dele atrás da minha mãe não quis ele. E ele entrou lá dentro do barraco, pegou o revólver, colocou na testa dela. E quando ele puxou o gatilho, travou. Presta atenção. Ele puxou e travou. No que travou, ele sentou no colchão, no chão. Intacto, como ele estava. Minha mãe passou por ele, foi chamar a polícia, voltou com a polícia, ele parado, sentado no colchão. Foi preso, mas por causa dos demais, a minha mãe mudou com a gente, foi pro bairro dos Pimentas e lá conhecer meu padrasto, que era outro macumbeiro. E aí ela se afundou de vez. E eu me lembro que por muitas e muitas vezes eu levei surra sem nem saber por quê. Eu tenho cicatriz no corpo de surra que eu levei da minha mãe, que eu nem tenho noção mais do porquê que eu apanhei tanto. Só que eu me lembro que às vezes eu sentava com os meus irmãos e ficava lendo o Evangelho de Mateus para eles, a respeito de Jesus. E eu fazia os meus irmãos ficarem me ouvindo. Eu tenho algo para dizer para alguém aqui. Enquanto a mãe estava nas trevas, a minha avó estava de joelhos. Eu vou repetir porque alguém precisa voltar para casa com Xaramai. Enquanto a mãe estava nas trevas, minha avó estava de joelhos. E no dia que Jesus decidiu responder minha avó, foi simples assim. Mais de 15 anos afastada do Evangelho. Aí minha mãe começou a ter um problema pulmonar, muita dificuldade para respirar. Foi para a casa da minha avó. Quando chegou na casa da minha avó, minha tia Wanda: Jandira, está acontecendo um culto ali numa casa. Vamos lá. Um culto em casa, vamos. Ah, vamos. A ladeira que minha mãe desceu com muita dificuldade, que chega na porta, o irmão que está dirigindo o culto disse: parou. Nós vamos orar por essa mulher, porque Jesus acabou de me dizer que o diabo ia matar ela hoje, mas Jesus trouxe ela aqui para dar vida. E para quem conhece Jesus, esse aleluia está fraco. Presta atenção, porque eu não estou aqui de tagarelice, eu sei porque eu estou contando isso aqui. O Jesus que manda nessa festa é o mesmo que estava dentro daquela casa. Aleluia! Foi ele que fez o irmão interromper a liturgia do culto para orar pela minha mãe. E quando começou a orar, ela caiu endemoniada. Expulsou os demônios dela. E quando os demônios saíram, a pergunta: quer Jesus? Hã? Minha mãe imediatamente: volto. Eu volto. Aí você sabe que nessas horas tem alguém para murmurar, não é?
Como é que interrompe a liturgia do culto para orar por alguém, para ficar expulsando o demônio? Pelo amor de Deus, o meu Cristo está no culto e Ele manda na liturgia. Eu sei que tudo tem ordem e tem decência, mas o meu Cristo vai além das nossas programações. Ele mexeu na programação para salvar minha alma. Ele está aqui. E quer saber? O Jesus que está aqui é o mesmo que observa uma mulher assim. Ele está de olho nela. Ele está ensinando e de olho nela. Vem aqui. Lá vem essa mulher encurvada no meio de todo mundo. Jesus só bate o olho nela e diz: mulher, você está livre. Agora ela pode olhar olho no olho. Agora ela pode abraçar e se sentir abraçada. Agora ela pode caminhar com liberdade, porque ela está livre. O Jesus que está no culto é o mesmo que está observando alguém desde domingo. E Ele sabe que existem áreas da tua vida que o inimigo está trabalhando para te encurvar, para te fazer andar de cabeça baixa, para te afastar das pessoas, te afastar do calor humano. Mas essa tarde é tarde de alguém sair daqui livre, porque o Jesus que coloca alguém, alabaia, o Jesus que coloca alguém em liberdade, Ele está aqui. Eu não sei se alguém já percebeu, mas alguém do teu lado aí que precisa e vai voltar para casa livre. O teu culto da quinta de manhã vai ser diferente. Empresta a mão dessa mulher que está perto de você e diga isso a ela: livre. Jesus te faz livre. Olha dentro dos olhos dela e diga isso olhando dentro dos olhos: livre. Jesus te faz livre. Jesus te faz livre. Toda opressão que quer lhe fazer prostrar o meu Cristo te põe livre.